projeto da semana, esse lindo colete, esse lindo casaco. Esse casaco veio nessa coleção agora com tudo. É um modelo estilo retrô, meio anos 80, com o nome rebatizado de Janger, é um negócio assim, eu não sei dizer essa palavra. Vai estar escrito lá no meu blog e aqui embaixo no link, embaixo na descrição você vai ver o nome correto, tá? Mas é um colete muito bonito e ele vem seguindo todas as tendências de moda, tanto masculina como feminina. É aquela moda andrógena, vamos dizer assim. Tanto faz roupa masculina como feminina, é uma roupa sem gênero definido. Então, se você está gostando da ideia e das propostas aqui do canal, já sabe, deixa o joinha aqui. Se não é inscrito, muito bem-vindo pela primeira vez. Se inscreve no canal e não esquece de clicar naquele sininho que tem aqui abaixo da palavra, na frente da palavra inscrever-se. Clica nele até ele ficar vermelho. E aí sim você vai estar inscrito e pronto para receber todas as novidades aqui do canal. Voltando para o nosso colete ou casaco, como você preferir chamar, de crochê. É crochê, eu garanto. Eu fiz o ponto. Bom, esse daqui tem algumas explicações. Assim como os outros pontos que eu vim ensinando, ele também tem um ponto de barra lateral. Esses pontos vão servir para você ter uma margem entre a textura. Isso é próprio dos pontos que tem textura, ou seja, não só ele como outros pontos de textura vão ter barra lateral para não danificar. Na hora que você montar, não ficar danificada a textura, não ficar com um desenho feio. Então, é importante sim pôr os pontos laterais para você ter a perfeição do trabalho, tá bom? Esse ponto, assim como os outros que eu já ensinei, é um ponto de quantidade de correntinhas pares. Detalhe, não faça esse ponto, caso você precise aumentar o tamanho com relação às medidas que já tem lá na receita, que vão estar lá no meu blog, aqui no incisinho, você clica aqui no canto, você vai achar um link direto lá para o meu blog para você ver a receita desse daqui, por escrito. Com relação às medidas dele, você vai precisar aumentar, aumenta sempre 10 pontos a mais, tá? Por quê? Porque esse ponto é um ponto par múltiplo de 10, ou seja, 10, 20, 30, 40, 50, 60, não aumenta 22, 24, 26, não faça isso, não vai dar certo, ou seja, 10, 20, 30. Digamos que eu tinha 50, 80 pontos, que é o mínimo, para um tamanho pequeno, para o tamanho B masculino. Digamos que eu tenho 80 pontos. Ai, foi pouco, o meu cliente tem mais. Eu vou ter que colocar, eu posso colocar 88? Não, vou colocar 90. O 90 foi pouco, eu não posso colocar 92, 97, coloca 100, certo? Então, essa é a dica principal. Esse é um daqueles pontos que a gente também vai utilizar, que tem direito e avesso. Então, tem que trabalhar a carreira de ida e volta. Nós vamos ter uma carreira de direito e outra de avesso. Assim como no tricô, tem sim carreira de direita e carreira de avesso, tá? Eu vou já mostrar pra vocês como eu mostrei. Bom, esse ponto aqui lembra muito o ponto barra em tricô. E nós vamos trabalhar ele num fio um pouco mais fino. Como eu tô sem fio fino aqui em casa, gente, eu vou passar pra vocês a lista dos nomes. Vocês vão ver ela por escrito lá no meu canal, lá no meu blog, desculpa. E são fios como as lãs para bebê, esses como as lãs de bebê. A lã mais bebê, meu bebê, Alegro, que é um fio novo da Círculo, vale a pena conferir, muito bonito, com coisas maravilhosas. A Print Baby, a Batik, a Preciosa, a Batik Max. Esses são fios da Círculo. Já nos fios da Círculo nós temos o Prêmio, o Bambino, Todo Dia Fog, Flash Color, desculpa, Carinho, Bebê Conforto, Super Bebê Soft. Esses fios, eles são fios que você vai trabalhar com agulhas mais finas. No caso, você pode notar aqui, ó, eu tenho o fio. Esse aqui é o fio a lã mulê da Círculo, que é uma lã bem mais grossa, que a gente trabalha com essa agulha aqui, gente, a agulha número 4, ó, tá vendo? E temos também os fios mais finos, esse que eu acabei de citar, que você trabalha dessa agulha aqui, que é a agulha número 2, a 2,5, até a 3, são fios mais finos. Esse trabalho, quanto mais fio fino, com certeza mais bonitas essas ondinhas vão ficar, mais delicado, mais enigmático o seu crochê vai ser. Então, vale apostar. Mas se você preferir, se você só tiver esse fio aqui, faz que vai dar certo. Mede o tórax. Medir o tórax é simples, você vai pegar essa parte aqui, ó, de um lado ao outro da frente do seu freguês e vai trabalhar em cima dessa medida em centímetros. Mas vamos deixar a relação e vamos lá para o nosso ponto. Vou olhar aqui na câmera de volta no tripé. Tirar meu livro aqui do meio. E vamos lá. Como eu expliquei, é um padrão de pontos, ou um ponto, como você queira chamar, múltiplo de 10. 10, 20, 30.
E para nossa amostrinha, o número mínimo de pontos são 20 correntinhas. Então, nós vamos fazer o nosso inicial a gente não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 correntinhas. Primeira carreira, nós vamos fazer pontos altos. Eu vou fazer 1, 2, 3 aqui. Esses 3 correntinhas já me contam como ponto alto. E nessa primeira aqui de base, um ponto alto. É uma carreira inteira de pontos altos. Muito fácil de fazer. Todo mundo já aprendeu. Quem tá chegando por aqui, ó. Aqui no cantinho tem um link, vai aparecer também um link para você ir lá no meu... Aqui no canal, lá no início do cursinho de crochê, você vai aprender a fazer ponto alto, correntinha, todos esses pontos que a gente vai usar. E hoje a gente vai aprender também um outro ponto que eu acho que eu já não ensinei ainda aqui no canal, que é o ponto em relevo, que ele é a base para esse trabalho, pontos altos. Terminando a carreira. Que nós vamos trabalhar. Terminando os pontos. Vocês vão amar o efeito que fica quando você termina de fazer o relevo, o trabalho inteiro. E também vai ficar muito bonito. Fica muito bonito também se você usar aqueles fios que são mesclados ou matizados, eu não sei como chama na sua região. Você vai lá no meu blog, você vai ver o link para as lojas para você comprar, para você ver a foto também dos fios. E a gente está terminando aqui de fazer a nossa carreirinha de pontos altos. É um trabalho relativamente econômico para fios, porque você vai trabalhar pouco ponto alto, a maior parte é meio ponto alto, bem básico. Fizemos a primeira carreira que é inteira em ponto alto. Eu preciso conferir quando eu terminar? Eu aconselho. Como eu sei que o meu eu passei uma correntinha, eu já deixo ela aqui, tá? Ponto. Fizemos a primeira carreira inteira em ponto alto, 20 pontos altos, contando com essa daqui, com as três correntinhas para subir. Esse lado aqui, ó, eu sempre falo, direito, esse lado lisinho, bonitinho. Avesso, esse lado todo enrugadinho. Esse lado todo enrugadinho, ele vai ficar sendo o nosso lado direito do trabalho a partir de agora, beleza? Olha só, vamos fazer 2 correntinhas para subir. Essas 2 correntinhas vão equivaler a um meio ponto alto. Nós vamos laçar nossa agulha. Nossa trancinha tá aqui, nós vamos laçar nas 2 alcinhas da correntinha. Nunca fazemos nessa primeira aqui, que senão aumenta. Vamos fazer sempre na segunda alcinha aqui, ó. Um meio ponto alto. Aqui nós temos 1, 2, que são os pontos de barra lateral que eu falei. E agora nós vamos fazer 3 pontos altos em relevo pego pela frente. Agora, que bicho é esse? Nós vamos laçar a agulha como se fôssemos fazer um ponto alto normal. Vamos pôr a agulha desse jeito, paralelo ao ponto. Vou introduzir a agulha para trás, ó, vai ser aqui atrás. E depois eu vou introduzir ela para sair aqui na frente novamente. Pego pela frente por quê? Porque o crochê tá de frente para você. Então, esse é o motivo de ser ponto alto em relevo pego pela frente. Você vai laçar a agulha aqui atrás e nós vamos ter com as 3 laçadinhas na agulha, como vamos fazer um ponto alto normal. E nós vamos soltar 2 alcinhas e mais 2. Agora, isso não vai dar problema depois de terminar de fazer. Você vai já notar o que eu vou explicar. Mais uma vez, ó. Agulha em paralelo, vai lá atrás. Novamente, vem aqui na frente sem lançar ninguém. Você vai ficar com o ponto dessa forma, ó, montado na agulha, tá? E puxa aqui. Faz mais um ponto alto em relevo. Mais uma vez, agulha paralelo, atrás. Deixa o ponto em cima da agulha, ó como fica aqui atrás, ó, olha, a agulha fica dessa forma aqui atrás, tá vendo? Você vai laçar a agulha agora aqui em cima, puxar e soltar. Repara que, olha, ele tá na mesma altura, ó, o ponto alto aqui, o ponto alto que eu fiz agora, tá na mesma altura da carreira.
dois meio pontos altos, um em cima do outro, equivalem a um ponto alto. Isso é a lógica. Agora eu vou fazer mais 3 meio pontos altos. Esse ponto alto que foi o último que eu fiz aqui, eu já não vou trabalhar. Eu vou trabalhar diretamente nessa próxima alcinha aqui da frente, tá vendo? Ó? Vou trabalhar nessa alcinha aqui. Esses aqui eu já fiz, tá? Vou fazer mais 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. Resolvido. Agora, novamente, meios pontos altos. Introduz a agulha. Altos duplos, desculpa. Faço agulha paralelo. Laço o ponto, ó. Eu fico com um ponto laçado na minha agulha. Puxo o fio lá de trás. Faço novamente outro ponto alto. Mais um aqui, ó, agulha paralelo. Eu laço o ponto com a minha agulha. Puxo o fio lá atrás. Solto. Fiz 3. Mais uma vez, eu vou fazer 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. Lembra que a gente começou fazendo ponto relevo? A gente vai sempre terminar em ponto relevo. Se você começar, toda vez que você começar em ponto relevo, termina em ponto relevo. Do jeito que você começa, você termina. Mais uma vez. 3 pontos altos em relevos. Lacei meu ponto na agulha. A agulha em paralelo. Laço o ponto na agulha. Puxo o fio. E faço meu ponto alto. Mais uma vez, agulha em paralelo. Tô com o ponto laçado na minha agulha. Vou lá atrás. Puxo. Faço um meio ponto alto. Encerro agora com 2. Agulha, mas eu tenho 3. Você vai trabalhar esse aqui e esse, ó. Laço a agulha e faço meio ponto alto. Então, as 3 alcinhas e solto de uma única vez. Laço a agulha, 3 alcinhas e soltei de uma vez. Essa é a primeira carreira. Agora nós vamos trabalhar a carreira de avesso. Nota, olha aqui, ó. Você tá com isso aqui, ó, sobrando, vamos dizer assim, para trás. Vamos lá? Mais uma vez, ó. 2 para subir. E na carreira de avesso você vai trabalhar inteira em meio ponto alto. Não faço nesse aqui, vou fazer sempre a partir do próximo. Eu não preciso contar. Eu não conto nessa carreira de avesso porque eu sei que eu fiz isso. Eu só não deixar fugir, não esquecer de pegar nenhuma alcinha daqui do ponto que eu fiz na carreira anterior. Simples assim. Esse ponto ele pode ser usado em vestido, bolsa, saia, detalhe. Agora um detalhe, você pode usar para fazer detalhes também. Você pode colocar ele como um detalhe numa saia, num vestido, no que você preferir. O vídeo tá ficando um pouquinho longo, eu sei, mas era preciso fazer aquelas explicações no começo. E eu tinha que fazer. Não podia deixar sem fazer. Terminando aqui, ó, meio ponto alto na carreira inteira. Estamos chegando ao final. E aqui eu vou pegar nesse daqui. E agora sim eu vou pegar nesse aqui, ó. Lembra que a gente deixou aquela primeira alcinha sem fazer? Agora eu pego aqui. E peguei, pronto. Ah, Gleia, é só isso? Não, agora nós temos que fazer essa carreira agora. É importante que você preste bem atenção que ela é padrão para as demais. Então, vou virar meu trabalho. Novamente, estamos no lado direito. Esse é o lado avesso. Esse lado que fica essas costelinhas aqui, ó, é o lado avesso. O lado direito você fica com o relevo. 2 correntinhas para subir. Nunca faço nesse. Vou fazer nesse. Laço a minha agulha, um meio ponto alto. Novamente, nós temos a correntinha, que equivale ao meio ponto alto, e o meio ponto alto são os nossos 2 pontos de barra lateral. Vou laçar minha agulha e vou fazer ponto alto em relevo. Eu vou pegar nesse meio ponto alto? Não, eu vou laçar diretamente nesse aqui embaixo. No meio ponto alto já estava em relevo. Eu vou introduzir, eu deixar minha agulha aqui paralela a ele. Introduzo aqui por trás, ó. Deixo o ponto laçado mais uma vez aqui, ó. Laço o fio, dessa forma. E faço um ponto alto. Mais uma vez, eu vou deixar a agulha paralelo. Eu vou introduzir ela aqui atrás. Dar a volta no ponto, deixar o ponto dessa forma na agulha. E puxar e fazer mais um ponto alto em relevo. Mais um, novamente. Fechamos o ponto. Agora nós vamos fazer os nossos sequência, que é 3 pontos, meio pontos altos. Vamos fazer 1, 2, 3. Laçamos a agulha, novamente chegamos no ponto em relevo.
Vou introduzir a agulha aqui atrás do ponto, deixar o ponto laçado na agulha dessa forma, puxar, fiz o meu ponto em relevo. Mais uma vez, laço o ponto na agulha, dou a volta no fio lá atrás, puxo outro ponto em relevo. Mais uma vez, a mesma coisa. E você vai trabalhar toda a sua peça dessa forma. Carreiras do direito fazendo ponto em relevo, carreiras do avesso em meio ponto alto. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, meninas, mas era preciso explicar aquelas coisas no começo, deixar bem claro isso, porque é um ponto diferente, a gente está trabalhando com pontos que tem textura, que tem efeito, e algumas coisas são precisas ser explicadas, então é preciso. E eu vou terminar aqui, ó, fiz os meus 3 pontos de espaço, meio ponto alto de espaço, fazendo os meus pontos em relevo aqui no meio. Só falta um. E mais uma vez eu vou fazer os meus pontos de barra lateral, os 2 pontos. Vou laçar minha agulha e vou fazer esse aqui e esse aqui, 2 pontos. Bom, meninas, o ponto é isso daqui, ó. Ele fica com essas texturas, essas ondinhas, ó. Muito bonitinho. Eu particularmente achei bonito, gostei. E é isso. O avesso dele é esse aqui, ó. Esse é o avesso dele. Fica com essas costelinhas aqui, ó, sobrando. E é isso, meninas. Se você gostou, dá aquele joinha. Vai lá no meu blog, onde tem a receita por escrito do crochê, da receita inteira por escrito, com manga, como fazer, medidas, tudo certinho lá. É só você acompanhar. Lá também vai estar ensinando a fazer as casas. Detalhe, terminou, você vai ter essa lateral aqui inteira para você trabalhar, fazer os seus acabamentos, as casas, tudo bonitinho. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Divirtam-se fazendo o ponto. Me mandem fotos se você fez o ponto. E é isso. Um beijo grande e até a próxima vez.